Acabou a palhaçada! Técnico deu ponto final na situação de jogador no time titular. Mudanças no Vasco da Gama para enfrentar o Fortaleza depois de amanhã, com Pablo Verratti no banco. Paulo Henrique na seleção brasileira tem moral com Carlo Ancelotti. Novo uniforme do Vasco da Gama será lançado nessa semana e muito mais para você nesse Fala Gigante que chega na tarde dessa sua segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Agradecer aí a todos vocês, porque ontem chegamos à marca dos 170 mil inscritos aqui no YouTube e vamos em busca dos 180 mil, 190 mil, 200 mil e para que isso aconteça, a sua inscrição é fundamental. Então se inscreva, é tão rápido, é tão fácil e ajuda demais o nosso trabalho. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, né, falando sobre o mais novo uniforme do nosso Vascão, que será lançado nesta próxima sexta-feira. O Vasco da Gama está indo em direção ao seu último uniforme com a capa antes do término desse contrato que está desde 2020, né, em vigor. Vasco e Capa foi uma parceria que deu muito certo. Vasco e Capa foi uma parceria que deu à torcida Cruz Maltina lindos uniformes e nessa sexta-feira será, creio que, fechado com chave de ouro essa parceria que perdurou por 5 anos. E esse último uniforme do Vasco da Gama, o terceiro uniforme, ele terá algo muito diferente, um chip com conteúdo interativo que pode ser atualizado nos próximos 12 meses com promoções exclusivas. Essa camisa nova do Vasco da Gama, este terceiro uniforme, será em homenagem ao título de campeão de terra e mar, que completa 80 anos em 2025. Para você que não sabe, em 1940, o Vasco da Gama foi o primeiro clube carioca a conquistar no mesmo ano o título carioca de futebol e o título carioca de remo. E exatamente por conta disso foi dado ao Vasco da Gama o título campeão de terra e mar. Título esse, né, que o Vasco leva também no seu próprio hino. Então, a Capa deixou para a sua última edição de terceiro uniforme homenagear os 80 anos desse título que o Vasco ganhou em 1945. Aliás, em 1940 e completa 85 anos nesse ano de 2025. Então, muito legal esse novo uniforme que será lançado agora nessa próxima quinta-feira. A informação do Rodrigo Silvério é que a campanha vai lançar um teaser nesse próximo dia 16 que deve contar aí com a participação do Fábio Porchat. Há um rumor para que ele mostre aí, né, ao torcedor vascaíno os primeiros detalhes desse novo uniforme que será lançado nesta próxima sexta-feira. A despedida da Capa no nosso Vascão para a chegada da Nike em 2026. Te anima, vascaíno? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Mais detalhes eu deixo para trazer nessa próxima sexta. Vamos que vamos então continuar com este Fala Gigante. Eu quero falar com vocês agora sobre informações bem legais sobre os nossos laterais direitos, né? Hoje, pela parte da manhã,
tivemos o Puma Rodrigues entrando em campo com a seleção uruguaia contra o Uzbequistão. O Uruguai venceu a seleção do Uzbequistão pelo placar de 2-1 e o Puma novamente foi titular, assim como já tinha sido no primeiro jogo do Uruguai nessa data FIFA contra a República Dominicana. Entretanto, na primeira partida, o Puma atuou apenas 45 primeiros minutos iniciais e nesse jogo contra o Uzbequistão, o Puma Rodrigues atuou durante os 90 minutos. Um jogador que vem se tornando uma peça importante aí, né, para a seleção uruguaia. O Vasco, ele inclusive, né, através de suas redes sociais, falou sobre a atuação do Puma e parabenizou o Pumita Rodrigues por essa atuação vestindo a camisa da seleção celeste. O Vasco aguarda, né, o Puma Rodrigues agora em Fortaleza, no Ceará, nesta próxima quarta-feira, para estar à disposição do técnico Fernando Diniz. E se o Puma entrou em campo hoje com a seleção uruguaia, amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, a seleção brasileira também estará em campo e há uma grande expectativa para que Paulo Henrique seja o titular, né? Carleto Ancelotti colocou um ponto final nessa situação, acabou a palhaçada da lateral direita da seleção brasileira e, enfim, o melhor lateral direito do Brasil será o titular. No primeiro jogo, né, o Vitinho, lateral direito do Botafogo, iniciou a partida. O Paulo Henrique entrou nos 20 minutos finais e conseguiu ter grande destaque. Para você, amigo vascaíno, ter noção, os 20 minutos finais do Paulo Henrique naquele amistoso contra a seleção da Coreia do Sul foram melhores do que todos os minutos de Vitinho em campo, pelo menos quando se traduz em números. Paulo Henrique teve números melhores do que o Vitinho durante 20 minutos que atuou em comparação com os 70 que o lateral direito do Botafogo esteve presente em campo. Então, esses minutos que o Paulo Henrique entrou em campo chamaram a atenção de Carlo Ancelotti e exatamente por conta disso, nos últimos treinos da seleção brasileira, o Carleto, né, o técnico da nossa seleção, preparou algumas mudanças. E dentre as mudanças, o Paulo Henrique no time principal. Além, é claro, né, dessa alteração na lateral direita, aproveitando para falar aqui sobre a seleção brasileira, Carlo Ancelotti também mudou 8 jogadores do time que iniciou a partida contra a Coreia do Sul. Apenas 3 atletas foram mantidos no time principal no treino que aconteceu nesta segunda-feira no Ajinomoto Stadium em Tóquio. Bruno Guimarães, Vinícius Júnior e Casemiro. De resto, mudança total na nossa seleção. Então amanhã às 7 horas contra a seleção do Japão, se prepare, porque é uma grande chance do Paulo Henrique começar a partida entre os 11 titulares. Te anima, torcedor? Ficou feliz aí com essa novidade? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. O Vasco da Gama aqui se prepara para a partida de quarta-feira contra a equipe do Fortaleza e aguarda a definição para ver se terá pelo menos, né, o Puma Rodrigues à disposição para esse jogo importante. O Puma já está a caminho do Brasil, tá? Ele chega em Fortaleza na quarta-feira pela manhã, deve ser sim o titular da lateral direita e o Paulo Henrique ele vai ser avaliado, se pelo menos pode ficar como opção no banco de reservas. O Puma entrou em campo hoje pela manhã e o Paulo Henrique entrará em campo amanhã, sendo que, além, é claro, né, dessa data ser mais próxima do jogo, o Paulo Henrique estar entrando em campo, né, e deve atuar como titular mais próximo do jogo do Vasco da Gama, tem o fator distância. O Paulo Henrique está, de fato, do outro lado do mundo e vai demorar muito mais tempo para chegar aqui no Brasil. O Vasco, diferente do Puma, que é aguardado na manhã de quarta-feira, tem o planejamento, né, a programação de aguardar o Paulo Henrique no final da tarde, quarta, momentos antes do jogo, e ali ele será avaliado para ver se terá pelo menos condições de estar como opção no banco de reserva. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E antes de prosseguir aqui com vocês esse Fala Gigante, eu, Lucas, tenho um recado muito bom para trazer aqui a você neste vídeo, né? Não sei se você está percebendo que esse cenário ele tá ainda mais bonito do que sempre já foi. Eu não estou falando da placa, eu não estou falando aqui da frase Vasco que está em cima, eu não estou falando desse quadro lindo do gol monumental do Juninho Pernambucano, eu estou falando da Gol Case, cara. Olha aí que linda essa garrafa do Pablo Verrete, assunto que eu vou trazer já já para vocês. Esse copinho aqui, cara, que é sensacional, inclusive vou até pegar ele para vocês. Eu acho esse copo lindo, você que gosta de tomar aí
aquela gelada, né, nos dias de jogo do Vasco da Gama, uma Coca-Cola, um Guaraná ou uma cerveja, não sei, amigo, talvez você curta. Cara, nada melhor que esse copo que mantém a temperatura. Tá até aqui, ó, Gigante Vasco 98, todo cheio de detalhe. Olha que copo lindo, cara. Sério, olha que copo lindo. Esse copo é maravilhoso, gente. É surreal e você pode personalizar do jeito que quiser. Pode colocar seu nome, pode colocar o nome de algum atleta do Vasco da Gama. E a areia clara do copo. Tem as garrafas também da Gold Case. Essa daqui, ó, do Coutinho, também cheia de detalhe, cara. Linda demais. Tudo isso você encontra lá no site da Gold Case. Como você vai fazer para entrar no site da Gold Case? Tem aqui o link, tanto no comentário fixado quanto na descrição, que ele vai te levar diretamente ao site e você vai ter acesso a todos esses produtos. Só que aí vem a coisa boa. A Gold Case disponibilizou para os inscritos aqui do canal do Gigante Vasco um código de desconto. Ou seja, amigo vascaíno, se você gostar de algum produto lá no site, basta você colocar o código GIGANTE no final da compra que você vai ter um descontão ainda mais especial, né? O que a Gold Case preparou aqui pra gente, além de embelezar o nosso cenário, ela também tá dando um desconto para quem é inscrito do canal do Gigante Vasco. Então vai lá no site, cara, link na descrição, aqui no comentário fixado. Ao finalizar a compra, é só colocar Gigante, tá lá, cupom de desconto, código promocional, você coloca Gigante e vai vir um descontão para você, esses produtos que já tem um preço muito bom para a qualidade que eles entregam e pela beleza que eles têm, um preço ainda melhor para você garantir. Então, não perca tempo, corre lá na Gold Case, link na descrição e no comentário fixado. Show? Vamos tocar o vídeo então, vamos seguir aqui com esse Fala Gigante. Eu quero falar com vocês com relação à preparação exatamente para essa partida de amanhã. Com relação à lateral direita, eu já trouxe a informação. E hoje o Vasco da Gama ele teve o seu penúltimo treino antes de enfrentar a equipe do Ceará, aliás, do Fortaleza, amanhã no Ceará. Uma partida muito importante para o nosso Cruz Maltino. Um jogo em que o Vasco da Gama trata com muita seriedade. O treino ele ainda não aconteceu, tá? Ele vai acontecer agora às 4 horas da tarde. É um treino que será realizado pela parte da tarde de hoje. E esse treino será definidor praticamente, tanto o treino de hoje quanto de amanhã, para o técnico Fernando Diniz entender qual será o time titular do Vasco contra o Fortaleza. E a informação, amigo vascaíno, que eu tenho a trazer a você sobre essa partida de amanhã é surpreendente, tá? Parece que o técnico Fernando Diniz, depois da partida contra o Vitória, no domingo retrasado, entendeu qual deve ser o time titular do Vasco da Gama. Diferente do que vinha acontecendo nos últimos jogos, em que a torcida perdeu completamente a paciência com o Pablo Verratti e pediu a presença dele no banco de reservas, e o Diniz insistia com o Verratti no time titular. Ele viu que nos 45 minutos finais contra o Clube Baiano em São Januário, onde o Vasco saiu, né, atrás do placar e conseguiu, com a entrada de Andrés Gomes, mudar completamente o jogo, que aquela é a melhor escalação. E diante disso, nos últimos treinos, o técnico Fernando Diniz vem utilizando o ponta colombiano no time titular, empurrando o Ryan para esse papel de falso 9, de atacante, centroavante, Nuno Moreira permanecendo na ponta esquerda e tendo esse trio ofensivo mais intenso, mais dinâmico e dando a total possibilidade para o Felipe Coutinho trabalhar com tranquilidade no meio-campo, sem precisar ficar correndo mais do que ele talvez tenha necessidade. O Vasco com Verratti, Coutinho automaticamente sobrecarrega do camisa 10 e faz com que ele tenha um poder de marcação maior e perca talvez a qualidade com a bola nos pés diante de um cansaço. Sem o Verratti no time, o Coutinho corre menos e vai entregar muito mais. Então, nos últimos treinos, o Fernando Diniz ele vem fazendo essa alteração. O Verratti, diante disso, pode sim aparecer no banco de reservas nessa próxima quarta-feira. Andrés Gomes vem treinando como titular. Uma informação que pelo menos me anima muito, cara. Eu já tô querendo ver o Andrés Gomes no time titular. O Ryan atuando como esse falso 9 ao lado do Nuno Moreira há muito tempo e o Verratti um pouquinho no banco. Quarta-feira vai ser um jogo perigoso, um jogo duro contra o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza está, né, aí na parte de baixo da tabela, que é fácil enfrentar o Fortaleza dentro da Arena Castelão, muito pelo contrário. Enfrentar times dentro da zona, muitas das vezes, é mais difícil do que enfrentar times que estão na parte de cima da tabela. Cada jogo é uma final para time que luta contra o rebaixamento. E o técnico Fernando Diniz, entendendo exatamente isso, fez essa alteração. Então, Verratti no banco e Andrés Gomes no time principal.
Gostou dessa notícia? Deixa aí nos comentários. Amigo, agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. Já já eu vou estar de volta com aquele nosso, Boa Noite Gigante, fechando o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.